Vamos mesmo. Esse Tarzan bandido matou Esteban, que é o melhor trabalho que ele já fez. Que pena que o senhor não estava aqui para recebê-lo também. E o que eu tenho muita vontade de fazer é cortar sua garganta. Deixe de conversa fiada, Dick. Rugiu Pebres. Não foi culpa de ninguém. Pelo que posso ver, em vez de falarmos sobre o que deveríamos fazer, deveríamos ir atrás desse sujeito chamado Tarzan e tomar o ouro dele. Flora quis riu. Não temos a menor chance, ela disse. Conheço esse sujeito chamado Tarzan. Se ele estivesse sozinho, não seríamos páreo para ele, mas ele está acompanhado por um grupo de seus vaziri. E não há guerreiros mais formidáveis na África do que eles, e lutariam por ele até o último homem. Basta dizer a Elvas que você está pensando em ir atrás de Tarzan dos macacos e seus vaziri para lhes tomar o ouro, e verá quanto tempo levará até que não tenhamos um único negro conosco. O próprio nome de Tarzan assusta esses negros da costa oeste, fazendo-os perder um ano de crescimento. Eles prefeririam enfrentar o diabo. Não, senhor. Perdemos, e tudo o que podemos fazer é deixar o país e agradecer às estrelas se conseguirmos sair vivos. O homem macaco nos observará. Não me surpreenderia se ele estivesse nos observando neste exato momento. Seus acompanhantes olharão ao redor apreensivos com isso, lançando olhares nervosos para a selva. E ele jamais nos permitiria retornar ao par para outra carga, mesmo que pudéssemos persuadir nossos negros a retornar para lá. 2.000 libras. 2.000 libras, lamentou Bluebeard. E todo este terno, que me custou 20 guinéus e que não poderei usar rivamente na Inglaterra, a menos que eu vá a um baile de máscaras. O que nunca faço. Krask não havia falado, mas permaneceu sentado com os olhos fixos no chão, ouvindo os demais. Agora, ele ergueu a cabeça. Perdemos nosso ouro, disse ele. E antes de retornarmos à Inglaterra, gastaremos o restante de nossas 2.000 libras. Em outras palavras, nossa expedição é uma perda total. O resto de vocês pode se contentar em voltar à falência, mas eu não. Há outras coisas na África além do ouro de Opar. E quando deixarmos o país, não há razão para não levarmos algo conosco que nos recompense pelo nosso tempo e investimento. O que o senhor quer dizer? Perguntou Pebres. Passei muito tempo conversando com os Ovasa, respondeu Krask, tentando aprender sua língua maluca, e descobri muitas coisas sobre o velho vilão. Ele é tão corrupto quanto se pode ser, e se fosse enforcado por todos os seus assassinatos, teria que ter mais vidas do que um gato, mas apesar de tudo isso, é um sujeito astuto, e aprendi muito mais com ele do que apenas suas conversas vazias. Aprendi o suficiente, de fato, para me sentir seguro em dizer que, se nos mantivermos unidos, poderemos sair da África com uma quantia considerável. Pessoalmente, ainda não desisti do ouro de Opar. O que perdemos? Perdemos, mas há muito mais de onde veio, e um dia, depois que isso passar, voltarei para pegar minha parte. Mas, e esta outra questão? Perguntou Flora. Como a Ovasa pode nos ajudar? Há um pequeno grupo de árabes aqui embaixo, explicou Krask, roubando escravos e marfim. Ovasa sabe onde estão trabalhando e onde está seu acampamento principal. Há apenas alguns deles, e seus negros são quase todos escravos que se voltariam contra eles em um instante. A ideia agora é a seguinte: temos uma festa grande o suficiente para dominá-los e tomar seu marfim deles. Se conseguirmos que seus escravos tomem nosso lado, não queremos os escravos, não poderíamos fazer nada com eles se os tivéssemos. Então podemos prometer-lhes a liberdade em troca de sua ajuda e dar a Ovasa e sua gangue uma parte do marfim. Como o senhor sabe que Ovasa nos ajudará? Perguntou Flora. A ideia é dele, é por isso que sei. Respondeu Krask. Parece-me bom, disse Pebres. Não quero voltar para casa de mãos vazias. E, por sua vez, os outros manifestaram sua aprovação ao plano. Enquanto Tarzan carregava o Bolgani morto da aldeia dos Gomangani, dirigiu seus passos na direção do edifício que havia avistado da borda do vale. A curiosidade do homem sobrepondo-se à cautela natural da fera. Ele viajava contra o vento, e os odores que chegavam às suas narinas indicavam que se aproximava do habitat dos Bolgani. Misturado ao rastro olfativo dos gorila-homens, havia o dos Gomangani e o odor de comida cozida, além da sugestão de um perfume intensamente adocicado, que o homem macaco só conseguia associar à queima de incenso, embora lhe parecesse impossível que tal fragrância pudesse emanar das habitações dos Bolgani. Talvez tenha vindo do grande edifício que ele vira, uma construção que deve ter sido erguida por seres humanos, e na qual os seres humanos ainda poderiam habitar, embora nunca, entre os múltiplos odores que assaltavam suas narinas, ele tenha captado a mais tênue sugestão do cheiro humano dos brancos. Quando percebeu, pela crescente intensidade do odor, que estava se aproximando dos Bolgani, Tarzan subiu nas árvores com sua carga, a fim de ter mais chances de evitar ser descoberto. Logo adiante, através da folhagem, avistou uma alta muralha e, além dela,
as linhas da arquitetura estranha e misteriosa de uma construção singular, contornos que sugeriam um edifício de outro mundo. Tão sobrenaturais eram, e de além da muralha vinha o odor dos Bolgani e a fragrância do incenso, misturados ao rastro olfativo de Numa, o leão. A selva foi desmatada em uma faixa de 50 pés fora da muralha que circundava o edifício, de modo que nenhuma árvore pudesse se projetar sobre ela. Tarzan, no entanto, aproximou-se o máximo possível, mantendo-se razoavelmente bem oculto pela folhagem. Ele havia escolhido um ponto a uma altura suficiente acima do solo para lhe permitir ver por cima do muro. O edifício dentro do recinto era de grandes dimensões, suas diferentes partes parecendo ter sido construídas em períodos diversos, cada uma com total desconsideração pela uniformidade, resultando em uma aglomeração de edifícios e torres interligados, nenhum dos quais era semelhante aos outros. Embora o conjunto apresentasse uma aparência bastante agradável, embora um tanto bizarra, o edifício erguia-se sobre uma elevação artificial de aproximadamente 3 metros de altura, circundado por um muro de contenção de granito, com uma ampla escadaria conduzindo ao nível do solo. Ao redor do edifício havia arbustos e árvores, algumas destas últimas parecendo ser de grande antiguidade, enquanto uma enorme torre estava quase inteiramente coberta a poeira. No entanto, a característica mais notável do edifício residia, de longe, em sua rica e bárbara ornamentação. Embutido no granito polido de que era composto, havia um intrincado mosaico de ouro e diamantes, pedras cintilantes em incontáveis milhares cintilavam em fachadas, minaretes, cúpulas e torres. O terreno, que abrangia cerca de 6 a 8 hectares, era ocupado em sua maior parte pelo edifício. O terraço sobre o qual se erguia era dedicado a passeios, flores, arbustos e árvores ornamentais, enquanto a parte inferior da área, que se encontrava dentro do alcance da visão de Tarzan, parecia ser destinada ao cultivo de hortaliças. No jardim e na varanda estavam negros nus, como os que ele vira na aldeia onde deixará-la. Havia homens e mulheres, que se dedicavam ao cuidado das plantas em crescimento dentro do recinto. Entre eles estavam vários dos seres semelhantes a gorilas que Tarzan havia matado na aldeia, mas estes não realizavam nenhum trabalho, dedicando-se, ao que parecia, a dirigir o trabalho dos negros, com os quais sua maneira era altiva e dominadora, às vezes até brutal. Esses homens gorila estavam presos em ornamentos ricos, semelhantes aos que adornavam o corpo que agora repousava na bifurcação da árvore atrás do homem macaco. Enquanto Tarzan observava com interesse a cena abaixo, 2 Bolgani emergiram da entrada principal, um portal enorme, com cerca de 9 metros de largura e talvez 4,5 metros de altura. Ambos usavam faixas na cabeça, sustentando altas penas brancas. Ao emergirem, postaram-se em ambos os lados da entrada e, cobrindo a boca com as mãos, emitiram uma série de gritos estridentes que guardavam notável semelhança com chamados de trombeta. Imediatamente, os negros interromperam o trabalho e se apressaram para o pé da escada que descia do terraço para o jardim. Ali, eles formaram filas em ambos os lados da escadaria, e de maneira semelhante, os Bolgani formaram 2 filas na varanda, do portal principal à escadaria, formando um corredor vivo de um lado ao outro. No momento, do interior do edifício, partiram outros chamados semelhantes a trombetas, e instantes depois, Tarzan viu a cabeça de uma procissão emergir. Primeiramente, surgiram 4 Bolgani lado a lado, cada um adornado com um elaborado cocar de penas e portando um enorme porrete ereto à sua frente. Atrás destes, vieram 2 trompetistas, e 20 pés atrás dos trompetistas, caminhava um enorme leão de juba negra, mantido em coleira por 4 negros robustos, 2 de cada lado, segurando o que pareciam ser correntes douradas que iam até uma coleira de diamante cintilante em volta do pescoço da fera. Atrás do leão marchavam mais 20 Bolgani, em formação de 4 soldados lado a lado. Estes carregavam lanças, mas Tarzan não conseguia saber se o propósito era proteger o leão das pessoas ou as pessoas do leão. A atitude dos Bolgani alinhados em ambos os lados do caminho entre o portal e a escadaria indicava extrema deferência, pois eles curvavam seus corpos a partir da cintura em uma profunda reverência enquanto Noa passava entre suas fileiras. Quando a besta atingiu o topo da escadaria, a procissão parou, e imediatamente os Gomangani que estavam abaixo se prostraram e colocaram suas testas no chão. Numa, que evidentemente era um leão velho, postou-se com ar senhorial, observando os humanos prostrados diante dele. Seus olhos malinos brilhavam como vidro, enquanto ele mostrava suas presas em uma careta selvagem, e de seus pulmões profundos emanava um rugido ominoso, ao som do qual os Gomangani tremiam em genuíno terror. O homem macaco franziu as sobrancelhas em pensamento. Nunca antes ele fora chamado a testemunhar uma cena tão notável da humilhação do homem perante uma fera. Atualmente, a procissão continuou seu caminho, descendo a escadaria e virando à direita por um caminho através do jardim, e quando passou por eles,
Os Gomangani e os Bolgani se levantaram e retomaram suas tarefas interrompidas. Tarzan permaneceu oculto, observando, tentando descobrir alguma explicação para as estranhas e paradoxas condições que testemunhara. O leão, com seu séquito, havia contornado o canto distante do palácio e desaparecido de vista. O que ele era para essas pessoas? Para essas criaturas estranhas? O que ele representava? Por que essa disposição confusa de espécies? Aqui, o homem era inferior ao meio animal, e acima de todo, pela deferência que lhe fora concedida, erguia-se uma verdadeira fera, um carnívoro selvagem. Ele estava absorto em seus pensamentos e observações por cerca de 15 minutos após o desaparecimento de Numa na extremidade leste do palácio, quando sua atenção foi atraída para a extremidade oposta da estrutura pelo som de outros chamados estridentes de trombetas. Voltando o olhar naquela direção, ele viu a procissão emergindo novamente, prosseguindo em direção à escadaria por onde haviam entrado no jardim. Imediatamente, as notas do chamado estridente soaram em seus ouvidos. Os Gomangani e os Bolgani retomaram suas posições originais, desde a base da escadaria até a entrada do palácio, e mais uma vez foi prestada homenagem a Numa. Ao fazer sua entrada triunfal no edifício. Tarzan dos macacos passou os dedos por sua massa de cabelo desgrenhado, mas, por fim, foi forçado a negar com a cabeça em derrota. Não conseguiu encontrar explicação alguma para tudo o que testemunhara. Sua curiosidade, contudo, foi tão aguçada que ele determinou investigar o palácio e os terrenos circundantes mais a fundo antes de prosseguir em busca de uma trilha para sair do vale. Deixando o corpo de Bolgani onde o havia escondido, ele começou lentamente a circular o edifício, a fim de examiná-lo de todos os lados. A partir da folhagem que o ocultava na floresta circundante, ele achou a arquitetura igualmente singular em todos os lados, e que o jardim se estendia inteiramente ao redor do edifício, embora uma porção no lado sul do palácio fosse destinada a currais e cercados, nos quais eram mantidos numerosas cabras e um considerável rebanho de galinhas. Deste lado, também, havia várias centenas de cabanas suspensas, em forma de colmeia, semelhantes às que ele vira na aldeia nativa dos Gomangani. Ele supôs que fossem os aposentos dos escravos negros, que realizavam todo o trabalho árduo e humilde relacionado ao palácio. A imponente muralha de granito que circundava todo o recinto era perfurada por um único portão, que se abria em frente à extremidade leste do palácio. Este portão era grande, de construção maciça, parecendo ter sido construído para resistir ao ataque de forças numerosas e bem armadas. Tão forte parecia ser que o homem macaco não pôde deixar de nutrir a opinião de que fora construído para proteger o interior contra forças equipadas com pesados arietes. Que tal força tivesse existido nas proximidades em tempos históricos parecia improvável, e Tarzan conjecturou, portanto, que a muralha e o portão eram de uma antiguidade quase impensável, datando, sem dúvida, da era esquecida dos Atlantes e construído, talvez, para proteger os construtores do Palácio de Diamantes das forças bem armadas que vieram de Atlântida para trabalhar as minas de ouro de Opa e colonizar a África Central. Embora a muralha, o portão e o próprio palácio sugerissem, de muitas maneiras, uma idade quase inacreditável, eles estavam em um estado de conservação tão excelente que era evidente que ainda eram habitados por criaturas racionais e inteligentes, enquanto no lado sul Tarzan vira uma nova torre em construção, onde um grupo de negros, sob a direção de Bolgani, cortava e moldava blocos de granito, colocando-os em seus devidos lugares. Tarzan havia parado em uma árvore próxima ao portão leste para observar a vida que passava dentro e fora dos terrenos do palácio sob o antigo portal, e enquanto observava, uma longa cavalgada de poderosos Gomangani emergiu da floresta e entrou no recinto, balançando impeles entre dois postes. Esta comitiva transportava blocos de granito rústicos, 4 homens por bloco. 2 ou 3 Bolganis acompanhavam a longa fila de carregadores, precedida e seguida por um destacamento de guerreiros negros, armados com machados de batalha e lanças. A postura e a atitude dos carregadores negros, bem como dos Bolgani, sugeriam ao homem macaco nada mais, nada menos que uma caravana de burros, seguindo seu caminho estúpido a mando de seus condutores. Se alguém ficava para trás, era impulsionado com a ponta de uma lança ou golpeado com seu cabo. Não houve maior brutalidade demonstrada do que no tratamento ordinário de animais de carga em todo o mundo, nem no comportamento dos negros houve qualquer indicação de objeção ou revolta maior do que se pode ver retratada nos rostos de uma longa fila de mulas que carregam fardo. Para todos os efeitos, era um gado mudo e conduzido. Lentamente, eles passaram pelo portão e desapareceram de vista. Poucos momentos depois, outra comitiva emergiu da floresta e adentrou os domínios do palácio. Este grupo era composto por 50 Bolgani armados e o dobro de guerreiros negros com lanças e machado. Completamente cercados por essas criaturas armadas, estavam 4 carregadores robustos, transportando uma pequena liteira,
a qual estava fixado um baú ornamentado com cerca de 60 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento, e uma profundidade aproximada de 60 centímetros. O próprio baú era feito de madeira escura e desgastada pelo tempo, reforçado por faixas e cantos que pareciam ser de ouro virgem, no qual estavam incrustados muitos diamantes. O que o baú continha, Tarzan não podia, naturalmente, conceber, mas que era considerado de grande valor, evidenciavam as precauções de segurança com que fora cercado. O baú foi levado diretamente para a enorme torre coberta de Hera, no canto nordeste do palácio, cuja entrada, Tarzan observou pela primeira vez, era protegida por portas tão grandes e pesadas quanto o próprio portão leste. Na primeira oportunidade que pôde aproveitar para realizá-lo sem ser descoberto, Tarzan balançou-se pela trilha da selva e continuou pelas árvores até aquela em que havia deixado o corpo do Bolgani. Jogando sobre o ombro, ele retornou a um ponto próximo acima da trilha, perto do portão leste, e aproveitando o momento em que houve uma calmaria no trânsito, arremessou o corpo o mais próximo possível do portal. Agora, pensou o homem macaco, que adivinhem quem matou seu companheiro, se puderem. Seguindo em direção ao sudeste, Tarzan aproximou-se das montanhas que se situam atrás do Vale do Palácio de Diamantes. Ele frequentemente precisava fazer desvios para evitar aldeias nativas e manter-se fora da vista das numerosas patrulhas Bolgani que pareciam se mover em todas as direções pela floresta. No final da tarde, ele emergiu das colinas, tendo em plena vista as montanhas além colinas ásperas e graníticas, cujos picos escarpados se elevavam muito acima da linha das árvores. Diretamente à sua frente, uma trilha bem marcada conduzia a um cânion, que ele podia ver serpenteando para cima em direção ao cume. Este, portanto, seria um bom lugar para iniciar suas investigações, assim como qualquer outro. Assim, percebendo que a costa estava livre, o homem macaco desceu das árvores e, aproveitando a vegetação rasteira que margeava a trilha, adentrou as colinas de forma silenciosa, porém ágil. Na maior parte do tempo, ele era obrigado a se esgueirar por entre matagais, pois a trilha era constantemente utilizada por Gomangani e Bolgani, grupos que a percorriam de mãos vazias e, ao retornar, carregavam blocos de granito. À medida que avançava mais profundamente pelas colinas, a densa vegetação rasteira dava lugar a um crescimento mais leve de arbustos, através dos quais podia passar com muito mais facilidade, embora com consideravelmente mais risco de ser descoberto. No entanto, o instinto da fera que dominava a habilidade de Tarzan na selva permitiu-lhe encontrar abrigo onde outro estaria totalmente exposto a todos os inimigos. A meio caminho da montanha, a trilha passava por uma garganta estreita, com não mais de 6 metros de largura e erodida em penhascos de granito sólido. Ali não havia dissimulação alguma, e o homem macaco percebeu que entrar ali significaria descoberta quase imediata. Ao olhar ao redor, percebeu que, fazendo um ligeiro desvio, poderia alcançar o cume da garganta, onde, em meio a rochas de granito desmoronadas e árvores e arbustos atrofiados, sabia que poderia encontrar abrigo suficiente. Talvez, uma visão mais clara da trilha adiante. Ele também não estava enganado, pois, quando alcançou um ponto vantajoso bem acima da trilha, avistou à frente uma depressão aberta na montanha, cujas falésias circundantes eram perfuradas por inúmeras aberturas, que, Tarzan, pareciam ser apenas as bocas de túneis. Escadas rústicas de madeira alcançavam alguns deles, mais próximos da base das falésias, enquanto de outros pendiam cordas atadas até o chão. Desses túneis emergiram homens carregando pequenos sacos de terra, que despejavam em uma pilha comum ao lado de um riacho que corria pela garganta. Ali, outros negros, supervisionados por Bolgani, estavam envolvidos na lavagem da sujeira, mas o que esperavam encontrar ou o que encontraram, Tarzan não conseguia adivinhar. Ao longo de um dos lados da bacia rochosa, muitos outros negros estavam envolvidos na extração de granito das falésias, que haviam sido cortadas por operações semelhantes em uma série de terraços que se estendiam do fundo da bacia até o cume da falésia. Aqui, negros nus trabalhavam com ferramentas primitivas sob a supervisão de selvagens Bolgani. As atividades dos mineiros eram bastante óbvias, mas o que os outros estavam trazendo das bocas dos túneis, Tarzan não podia ter certeza, embora a suposição natural fosse que se tratava de ouro. Onde, então, obtiveram seus diamantes? Certamente não destas sólidas falésias de granito. Após alguns minutos de observação, Tarzan se convenceu de que a trilha que havia seguido desde a floresta terminava naquele pequeno beco sem saída. Assim, procurou uma forma de subir e contorná-lo, em busca de uma passagem através da cordilheira. O restante daquele dia e quase todo o dia seguinte ele dedicou a seus esforços nessa direção, apenas para, no final, ser forçado a admitir que não havia saída do vale por esse lado. A pontos muito acima da linha das árvores ele se dirigiu, mas ali, sempre,
deparava-se com penhascos verticais e íngremes de granito, que se elevavam acima dele, em cuja face nem mesmo o homem-macaco conseguia encontrar apoio. Ao longo das margens sul e leste da bacia, ele conduziu sua investigação, mas com resultados igualmente decepcionantes. E então, finalmente, voltou seus passos para a floresta com a intenção de buscar uma saída através do vale de Oparconla. Após o anoitecer, o sol acabará de nascer quando Tarzan chegou à aldeia nativa onde deixará-la. E assim que seus olhos pousaram sobre ela, ele se tornou apreensivo com a possibilidade de algo estar errado, pois, além do portão estar escancarado, não havia sinal de vida dentro da paliçada, nem qualquer movimento nas cabanas balançantes que indicasse que estavam ocupadas. Sempre cauteloso com emboscadas, Tarzan fez uma cuidadosa reconhecimento antes de descer à aldeia. Para sua observação treinada, tornou-se evidente que a aldeia fora abandonada há pelo menos 24 horas. Correndo para a cabana na qual ela havia sido escondida, ele acendeu apressadamente a corda e examinou o interior. Estava vazio, nem havia qualquer sinal da alta sacerdotisa. Descendo ao chão, o homem-macaco começou a fazer uma investigação minuciosa da aldeia em busca de pistas sobre o destino de seus habitantes e de lá. Ele havia examinado o interior de várias cabanas quando seus olhos aguçados notaram um ligeiro movimento em uma das habitações oscilantes, semelhantes a gaiolas, a alguma distância dele. Rapidamente, ele atravessou o espaço intermediário, e ao se aproximar da cabana, percebeu que nenhuma corda pendia de sua entrada. Parando abaixo, Tarzan ergueu o rosto para a abertura, através da qual nada além do teto da cabana era visível. Gomangani, ele bradou, sou eu, Tarzan dos macacos. Compareça à abertura e diga-me o que aconteceu com seus companheiros e com meu companheiro, a quem deixei aqui sob a proteção de seus guerreiros. Não houve resposta, e Tarzan chamou novamente, pois estava certo de que alguém estava escondido na cabana. Disse, ele chamou novamente, ou subirei para buscá-lo. Ainda assim, não houve resposta. Um sorriso sombrio tocou os lábios do homem-macaco quando ele sacou sua faca de caça da bainha e a colocou entre os dentes, e então, com um salto felino, saltou para a abertura, agarrando suas laterais, puxando seu corpo para o interior da cabana. Se ele esperava oposição, não encontrou nenhuma. Nem no interior pouco iluminado conseguiu distinguir qualquer presença, embora, quando seus olhos se acostumaram à penumbra, avista-se um feixe de folhas e grâmeas encostado na parede oposta da estrutura. Ao se aproximar deles, ele os afastou, revelando a forma encolhida de uma mulher aterrorizada. Segurando-a pelo ombro, ele a puxou para que se sentasse. O que aconteceu? Ele exigiu. Onde estão os aldeões? Onde está meu colega? Não me mate! Não me mate! Ela exclamou. Não fui eu. Não foi minha culpa. Não pretendo matá-lo. Respondeu Tarzan. Diga-me a verdade e estará seguro. Os Bolgani os levaram, gritou a mulher. Eles chegaram quando o sol estava baixo no dia em que o senhor chegou, e estavam muito zangados, pois haviam encontrado o corpo de seu companheiro fora dos portões do Palácio de Diamantes. Sabiam que ele havia vindo à nossa aldeia, e ninguém o vira vivo desde que partirá do palácio. Eles vieram, então, e ameaçaram e torturaram nosso povo, até que, por fim, os guerreiros lhes contaram tudo. Eu me escondi, não sei por que não me encontraram, mas, finalmente, foram embora, levando todos os outros consigo, levando também seu companheiro. Eles nunca mais voltarão. Você acha que os Bolgani os matarão? Perguntou Tarzan. Sim, ela respondeu. Eles matam todos aqueles que os desagradam. Sozinho, agora, e livre da responsabilidade de lá, Tarzan poderia facilmente seguir seu caminho à noite pelo vale de Opar e alcançar segurança além da barreira. Mas talvez tal pensamento nunca lhe tenha ocorrido. Gratidão e lealdade eram características marcantes do homem-macaco. Ela o havia salvo do fanatismo e das intrigas de seu povo. Ela o salvara a custo de tudo que lhe era mais caro: poder e posição, paz e segurança. Ela havia posto sua vida em risco por ele e se tornado uma exilada de seu próprio país. O mero fato de que os Bolgani a haviam levado com a possível intenção de matá-la não era suficiente para o homem-macaco. Ele deve saber se ela viveu ou não, e caso tenha sobrevivido, deve dedicar todas as suas energias para obter sua libertação e sua eventual fuga dos perigos deste vale. Tarzan passou o dia reconhecendo os arredores do palácio, buscando uma oportunidade de entrar sem ser detectado, mas isso se mostrou impossível, pois nunca houve um momento em que não houvesse Gomangani ou Bolgani no jardim externo. Com a aproximação da noite, a grande porta oriental foi fechada, e os moradores das cabanas e do palácio se retiraram para dentro de seus muros, sem deixar sequer um único sentinela do lado de fora, um fato que indicava claramente que os Bolgani não tinham motivos para temer um ataque. A subjugação dos Gomangani, então, aparentemente se completará, e a imponente muralha que circundava seu palácio,
mais do que suficiente para protegê-los das incursões de leões. Era apenas a lembrança de um tempo antigo, quando um inimigo outrora poderoso, mas agora desaparecido, ameaçava sua paz e segurança. Quando a escuridão finalmente se instalou, Tarzan aproximou-se do portão, e lançando o laço de sua corda de grama sobre um dos leões esculpidos que coroavam os pilares do portão, ascendeu rapidamente ao topo da muralha, de onde desceu levemente ao jardim abaixo, para garantir uma via de fuga rápida. Caso encontrasse-la, ele destravou os pesados portões e os abriu. Então, ele se aproximou furtivamente da torre leste coberta de Hera, que havia escolhido após um dia de investigação por oferecer o acesso mais fácil ao palácio. O sucesso de seu plano dependia em grande parte da idade e da força da Hera, que crescia quase até o topo da torre. Para seu imenso alívio, ele constatou que ela suportaria facilmente seu peso. Bem acima do solo, próximo ao cume da torre, ele havia avistado, das árvores que circundavam o palácio, uma janela aberta, que, diferentemente das demais nesta parte do palácio, não possuía grades. Luzes fracas emanavam de várias janelas da torre, assim como de outras partes do palácio. Evitando essas aberturas iluminadas, Tarzan ascendeu rapidamente, embora com cautela, em direção à janela sem grades acima, e ao alcançá-la e levantar cautelosamente os olhos acima do nível da soleira, ficou encantado ao descobrir que ela se abria para uma câmara não iluminada, cujo interior, no entanto, estava tão envolto em escuridão que ele não conseguia discernir nada. Apoiando-se cuidadosamente na altura da soleira, ele se esgueirou silenciosamente para dentro do apartamento. Tateando na escuridão, ele percorreu cautelosamente o quarto, que constatou conter uma cama entalhada de design peculiar, uma mesa e alguns bancos. Sobre a estrutura da cama, havia tecidos de material tramado, lançados sobre as peles mácias e curtidas de antílopes e leopardos. Em frente à janela por onde havia entrado, havia uma porta fechada. Ele abriu-o lenta e silenciosamente, até que, através de uma pequena abertura, pôde observar um corredor ou saguão circular fracamente iluminado, no centro do qual havia uma abertura com cerca de 1,20 m de diâmetro, através da qual, desaparecendo além de uma abertura semelhante no teto diretamente acima, passava um poste reto com pequenas travessas presas a ele em intervalos de cerca de 30 centímetros, evidentemente a escada primitiva que dava comunicação entre os vários andares da torre. 3 colunas verticais, dispostas em intervalos iguais ao redor da circunferência da abertura circular no centro do piso, ajudavam a sustentar o teto acima. Ao redor da parte externa deste corredor circular, havia outras portas, semelhantes àquela que dava acesso ao apartamento em que ele se encontrava. Não ouvindo nenhum ruído, e não vendo evidências de outra pessoa além de si mesmo, Tarzan abriu a porta e entrou no corredor. Suas narinas foram agora fortemente assaltadas pela mesma fragrância pesada de incenso que o havia saudado pela primeira vez ao se aproximar do palácio vários dias antes. No interior da torre, contudo, era muito mais potente, praticamente obliterando todos os outros odores, impondo ao homem macaco um obstáculo quase proibitivo em sua busca por. Na verdade, ao contemplar as portas naquele único andar da torre, ele se encheu de consternação diante da perspectiva da tarefa quase impossível que o confrontava. Buscar esta grande torre sozinho, sem qualquer assistência de seu apurado olfato, parecia impossível de realizar, caso tomasse até mesmo as precauções mais ordinárias contra a detecção. A autoconfiança do homem macaco não era, em nenhuma medida, um egoísmo desajeitado. Consciente de suas limitações, ele sabia que teria poucas ou nenhuma chances contra mesmo alguns Bolgani, caso fosse descoberto em seu palácio, onde tudo lhes era familiar e estranho a ele. Atrás dele estava a janela aberta, a silenciosa noite da selva e a liberdade. Perigo iminente, fracasso predestinado, e muito provavelmente, a morte. Qual ele deveria escolher? Por um momento, permaneceu em silêncio, imerso em pensamento. Em seguida, erguendo a cabeça e endireitando seus ombros largos, sacudiu suas madeixas negras com desafio e avançou corajosamente em direção à porta mais próxima. Quarto após quarto, ele investigara até completar todo o círculo do patamar, mas, no que dizia respeito a ela ou a qualquer pista sobre ela, sua busca fora infrutífera. Ele encontrou móveis e tapetes pitorescos, tapeçárias e ornamentos de ouro e diamantes, e em uma câmara pouco iluminada deparou-se com um Bolgani adormecido, mas tão silenciosos eram os movimentos do homem macaco que o adormecido continuou a dormir sem ser perturbado, mesmo que Tarzan passasse completamente ao redor de sua cama, que estava no centro da câmara, e investigasse um alcove com cortinas além. Tendo completado as rondas deste andar, Tarzan determinou-se a trabalhar primeiro para cima, depois, retornando, investigar os andares inferiores. Em conformidade com este plano, portanto,
Ele subiu a estranha escadaria. Ele passou por 3 patamares antes de chegar ao andar superior da torre. Circundando cada andar, havia um anel de portas, todas fechadas, enquanto cressets fracamente acesos, tigelas rasas e douradas, iluminavam tenuemente cada patamar. Estes continham o que parecia ser sebo, no qual flutuava um pavio semelhante a estopa. No andar superior, havia apenas 3 portas, todas fechadas. O teto deste corredor era o telhado em forma de cúpula da torre, no centro do qual havia outra abertura circular, através da qual a escadaria se projetava na escuridão da noite acima. Ao abrir a porta mais próxima, Tarzan ouviu o ranger das dobradiças, o primeiro som audível resultante de suas investigações até aquele momento. O interior do apartamento à sua frente estava escuro, e enquanto Tarzan permanece na entrada em silêncio estatuário por alguns segundos após o ranger da dobradiça, ele subitamente percebeu o movimento, a mais tênue sombra de um som atrás de si. Virando-se rapidamente, ele viu a figura de um homem parado em uma porta aberta no lado oposto do patamar. Esteban Miranda havia desempenhado o papel de Tarzan dos macacos com os Vaziri como sua audiência por menos de 24 horas quando começou a perceber que, mesmo com a margem de manobra que seu cérebro supostamente lesionado lhe dava, seria muito difícil manter a decepção indefinidamente. Em primeiro lugar, Úrsula não pareceu nada satisfeita com a ideia de simplesmente retirar o ouro dos intrusos e, em seguida, fugir deles. Seus companheiros de armas também não pareciam mais entusiasmados com o plano do que ele. Na verdade, eles não conseguiam conceber que qualquer quantidade de golpes na cabeça pudesse tornar seu Tarzan dos macacos um covarde, e fugir desses negros da costa oeste, e de um punhado de brancos inexperientes parecia nada menos que covardia. Após tudo isso, ocorrerá à tarde o que finalmente decidiu ao espanhol que ele não estava construindo para si um leito de rosas, e que quanto mais cedo encontrasse uma desculpa para deixar a companhia dos Vaziri, maior seria sua expectativa de vida. Naquele momento, eles estavam atravessando uma selva relativamente aberta. A vegetação não era particularmente densa e as árvores estavam a consideráveis distâncias umas das outras, quando, subitamente e sem aviso, um rinoceronte investiu contra elas. Para a consternação dos Vaziri, Tarzan dos macacos virou-se e fugiu para a árvore mais próxima no instante em que seus olhos se fixaram em Buto, que avançava em sua direção. Em sua pressa, Esteban tropeçou e caiu, e quando finalmente alcançou a árvore, em vez de saltar agilmente para os galhos inferiores, tentou subir pelo enorme tronco como um estudante sobe em um poste telegráfico, apenas para escorregar e cair de volta ao chão. Enquanto isso, Buto, que se orienta pelo olfato ou pela audição, em vez da visão, cujos poderes são extremamente limitados, havia sido distraído de sua direção original por um dos Vaziri. Após perder o indivíduo, seguiu tropeçando até desaparecer na mata fechada além. Quando Esteban finalmente se levantou e descobriu que o rinoceronte havia desaparecido, viu ao seu redor um semicírculo de negros enormes, cujos rostos exibiam expressões de pena e tristeza, não isentas, em alguns casos, de uma pitada de desprezo. O espanhol percebeu que havia sido aterrorizado a cometer um erro praticamente irreparável, mas agarrou-se desesperadamente à única desculpa que conseguiu inventar. Minha pobre cabeça! Exclamou, pressionando ambas as palmas contra as têmporas. O golpe foi em vossa cabeça, Dona, disse Úrsula. E seus fiéis Vaziri pensaram que era o coração de seu mestre que não conhecia o medo. Esteban não respondeu, e em silêncio retomaram a marcha. Em silêncio, prosseguiram até acamparem antes do anoitecer na margem do rio, logo acima de uma cachoeira. Durante a tarde, Esteban havia elaborado um plano para escapar de seu dilema e, assim que montou o acampamento, ordenou aos Vaziri que enterrassem o tesouro. Deixaremos aqui, disse ele, e amanhã partiremos em busca dos ladrões, pois decidi puni-los. É preciso ensinar-lhes que não podem adentrar a selva de Tarzan impunemente. Foi apenas o ferimento em minha cabeça que me impediu de matá-los imediatamente após descobrir sua perfídia. Essa atitude agradou mais ao Vaziri. Eles começaram a vislumbrar uma esperança. Mais uma vez, Tarzan dos macacos estava se tornando Tarzan, e assim, com corações mais leves e uma nova alegria, partiram na manhã seguinte em busca do acampamento dos ingleses, e por meio de uma astuta dedução por parte de Úrsula, atravessaram a selva para interceptar a provável linha de marcha dos europeus, de modo a obter uma vantagem tal que os encontraram justamente quando estavam montando acampamento naquela noite. Muito antes de alcançá-los, sentiram o cheiro da fumaça de suas fogueiras e ouviram as canções e o burburinho dos carregadores da costa oeste. Foi então que Esteban reuniu os Vaziri em torno de si. Meus filhos, disse ele, dirigindo-se aos Zulu inglês, estes estranhos vieram aqui para prejudicar Tarzan. A Tarzan, portanto, pertence a vingança. Vá, portanto, e deixe-me punir meus inimigos sozinho e à minha maneira. Retorne para casa, deixe o ouro onde está,
pois demorará muito tempo até que eu precise dele. Os Vaziri ficaram desapontados, pois este novo plano não correspondia em absoluto aos seus desejos, que contemplavam um alegre massacre dos negros da costa oeste. Mas, até então, o homem diante deles era Tarzan, seu grande Bwana, a quem jamais deixaram de obedecer implicitamente. Por alguns instantes após a declaração de Esteban sobre sua intenção, permaneceram em silêncio, movendo-se desconfortavelmente, e então, finalmente, começaram a falar uns com os outros em Vaziri. O que disseram que o espanhol não sabia, mas evidentemente estavam instigando algo em Úrsula, que logo se voltou para ele. "Oh, Bwana!" exclamou o negro. "Como poderemos retornar a Lady Jane e dizer-lhe que a deixamos ferido e sozinho para enfrentar os fuzis dos homens brancos e seus ascaris? Não nos peça para fazê-lo, Bwana. Se o senhor fosse o mesmo, não temeríamos por sua segurança, mas, desde a lesão na cabeça, o senhor não é mais o mesmo, e tememos deixá-lo sozinho na selva. Permitamo-nos, então, nós, seu fiel Vaziri, punir este povo, após o que o levaremos em segurança para casa, onde poderá ser curado dos males que o acometeram." O espanhol riu. "Estou totalmente recuperado", disse ele, "e não corro mais perigo sozinho do que correria com vocês." O que ele sabia, melhor do que eles, era apenas uma modesta declaração dos fatos. "Você obedecerá aos meus desejos", continuou ele severamente. "Volte imediatamente pelo caminho que percorremos. Após percorrer pelo menos 3 quilômetros, o senhor poderá acampar para pernoitar e, pela manhã, partir novamente em direção à sua residência. Não façam barulho. Não quero que saibam que estou aqui. Não se preocupe comigo. Estou bem. E provavelmente o alcançarei antes de chegar em casa." "Vamos!" Com pesar, o Vaziri voltou sobre a trilha que acabavam de percorrer. Momentos depois, o último deles desapareceu da vista do espanhol. Com um suspiro de alívio, Esteban Miranda voltou-se para o acampamento de seu próprio povo. Temendo que surpreendê-los repentinamente pudesse atrair uma saraivada de tiros dos ascaris, ele assobiou. Em seguida, chamou em voz alta ao se aproximar. "É o Tarzan!" gritou o primeiro dos negros que o viu. "Agora, de fato, todos seremos mortos." Esteban percebeu a crescente excitação entre os carregadores e os ascaris viu os últimos empunharem seus fuzis e que tateavam os gatilhos nervosamente. "Sou eu, Esteban Miranda", ele anunciou em voz alta. "Flora, Flora, diga àqueles tolos que deixem de lado seus fuzis." Os brancos também estavam ali, observando, e ao som de sua voz Flora se voltou para os negros. "Está tudo bem", ela disse. "Aquele não é Tarzan. Deponham seus fuzis." Esteban entrou no acampamento, sorrindo. "Aqui estou eu", disse ele. "Pensamos que o senhor estivesse morto", disse Kraski. "Alguns desses indivíduos disseram que Tarzan afirmou tê-lo matado." "Ele me capturou", disse Esteban. "Mas, como pode ver, não me matou. Eu pensei que ele fosse, mas não foi. E finalmente ele me soltou na selva. Ele pode ter pensado que eu não conseguiria sobreviver e que alcançaria seu objetivo com a mesma certeza, sem ter meu sangue em suas mãos. Ele deve ter te conhecido", disse Pebres. "O senhor certamente morreria se fosse deixado sozinho na selva por muito tempo. Morreria de fome." Esteban não respondeu à provocação, mas se voltou para Flora. "Não se alegra em me ver, Flora?" ele perguntou. A moça encolheu os ombros. "Qual é a diferença?" ela perguntou. "Nossa expedição é um fracasso. Alguns deles acham que o senhor foi amplamente culpado." Ela assentiu com a cabeça na direção geral dos outros brancos. O espanhol franziu a testa. Nenhum deles se importava muito em vê-lo. Ele não se importava com os outros, mas esperava que Flora demonstrasse algum entusiasmo com seu retorno. Bem, se ela soubesse o que ele tinha em mente, talvez ficasse mais feliz em vê-lo e estaria muito contente em demonstrar algum tipo de afeto. Mas ela não sabia. Ela não sabia que Esteban Miranda havia escondido os lingotes de ouro onde poderia ir outro dia e pegá-los. Era sua intenção persuadi-la a abandonar os outros. E então, mais tarde, os dois retornariam e recuperariam um tesouro. Mas agora ele estava irritado e ofendido. Nenhum deles deveria ter um centavo sequer. Ele esperaria até que deixassem a África, e então retornaria e tomaria tudo para si. A única sombra no quadro era a ideia de que os Vaziri conheciam a localização do tesouro e que, mais cedo ou mais tarde, retornariam com Tarzan para obtê-lo. Este ponto fraco em seus cálculos deve ser fortalecido, e para fortalecê-lo ele precisaria de assistência, o que significaria compartilhar seu segredo com outra pessoa, mas com quem, aparentemente alheio aos olhares sombrios de seus companheiros. Ele tomou seu lugar entre eles. Era evidente para ele que não estavam nada contentes em vê-lo, mas o porquê ele desconhecia, pois não tinha ouvido falar do plano que Kraski e Ovas haviam arquitetado para roubar o saque dos caçadores de marfim, e que sua principal objeção à sua presença era o medo de serem compelidos a compartilhar o saque com ele. Foi Kraski quem primeiro expressou o pensamento que estava na mente de todos.
exceto Esteban. Miranda, disse ele, é consenso que você e Blueber são em grande parte responsáveis pelo fracasso de nossa empreitada. Não estamos criticando. Menciono isso apenas como um fato. Mas, desde que o senhor esteve ausente, concebemos um plano para extrair algo da África que nos recompensará parcialmente pela perda do ouro. Analisamos cuidadosamente a situação e elaboramos nossos planos. Não precisamos que o senhor, as execute. Não temos objeção à sua companhia, se desejar, mas desejamos deixar claro desde o início que você não participará de nada que obtivermos com isso. O espanhol sorriu e fez um gesto de indiferença com a mão. Está perfeitamente bem, disse ele. Não pedirei nada. Não gostaria de tirar nada de nenhum de vocês. E sorriu interiormente ao pensar nas mais de 250.000 libras em ouro que um dia tiraria da África para si, sozinho. Diante dessa inesperada atitude de aquiescência por parte de Esteban, os demais sentiram grande alívio. E imediatamente toda a atmosfera de constrangimento foi dissipada. Você é um bom sujeito, Esteban, disse Pebres. Eu sempre disse que o senhor faria a coisa certa, e quero dizer que estou muito feliz em vê-lo de volta aqui, são e salvo. Senti-me péssimo quando soube que o senhor havia falecido. De fato, sim, disse Blueber. John se sente tão mal que chora até dormir todas as noites. Não é, John? Não tente começar nada, Blueber, rosnou Pebres, encarando o judeu. Eu não estava começando a cochilar, respondeu Adolf, percebendo que o grande inglês estava irritado. É claro que todos lamentamos que pensássemos que Esteban havia sido morto e todos estamos felizes que ele tenha retornado. E que ele não quer nada do butim, acrescentou o turco. Não se preocupe, disse Esteban. Se eu voltar para Londres, ficarei satisfeito. Já tive África o suficiente para o resto da minha vida. Antes de conseguir dormir naquela noite, o espanhol passou 1 ou 2 horas acordado tentando elaborar um plano pelo qual pudesse assegurar o ouro absolutamente para si, sem o receio de que fosse removido pelos Vaziri posteriormente. Ele sabia que poderia facilmente encontrar o local onde o havia enterrado e removê-lo para outro próximo, desde que pudesse retornar imediatamente pela trilha por onde os havia conduzido naquele dia, e poderia fazer isso sozinho, garantindo que ninguém além dele soubesse a nova localização do esconderijo do ouro. No entanto, ele estava igualmente certo de que jamais poderia retornar mais tarde da costa e encontrar onde o havia escondido. Isso significava que ele deveria compartilhar seu segredo com outro indivíduo ou alguém familiarizado com o país, capaz de encontrar o local novamente a qualquer momento e de qualquer direção, mas em quem ele poderia confiar. Em sua mente, ele repassou cuidadosamente todo o pessoal de seu safari, e continuamente sua mente retornava a um único indivíduo Ovasa. Ele não confiava na integridade do astuto velho Patife, mas não havia outro que se adequasse tão bem ao seu propósito, e finalmente foi forçado a concluir que deveria compartilhar seu segredo com este homem negro, e depender da avareza em vez da honra para sua proteção. Ele poderia recompensar o companheiro generosamente, tornando-o rico além de seus sonhos mais ousados, e isso o espanhol poderia facilmente fazer, considerando a tremenda fortuna em jogo. E assim adormeceu, sonhando com o que o ouro, no valor de mais de 250.000 de libras esterlinas, realizaria nas alegres capitais do mundo. Na manhã seguinte, enquanto tomavam o café da manhã, Esteban mencionou casualmente que havia avistado uma grande manada de antílopes não muito longe do acampamento no dia anterior, e sugeriu que levasse 4 ou 5 homens para caçar um pouco, juntando-se ao restante do grupo no acampamento naquela noite. Ninguém apresentou objeção, possivelmente porque presumiram que, quanto mais ele caçasse mais longe do safari fosse, maiores seriam as chances de ser morto, uma contingência que nenhum deles teria lamentado, pois, no fundo, não nutriam por ele simpatia nem confiança. Eu assumirei Ovasa, ele disse. Ele é o caçador mais esperto de todos, e 5 ou 6 homens de sua escolha. Mas, mais tarde, quando se aproximou de Ovasa, o negro interpôs objeções à caçada. Temos bastante carne para 2 dias, disse ele. Vamos prosseguir o mais rápido possível, para longe da terra dos Vaziri e de Tazan. Posso encontrar muita caça em qualquer lugar entre aqui e o litoral. Marcharemos por 2 dias, e então caçarei com você. Escute, disse Esteban, em um sussurro. É mais do que antílopes que eu gostaria de caçar. Não posso lhe dizer aqui no acampamento, mas quando tivermos nos afastado dos demais, explicarei. Será mais vantajoso para o senhor vir comigo hoje do que todo o marfim que o senhor pode esperar obter dos invasores. Ovas inclinou a orelha atenta e coçou a cabeça lanosa. É um bom dia para caçar, Buana, disse ele. Eu irei com o senhor e levarei 5 rapazes. Após Ovas ter planejado a marcha para o grupo principal e providenciado o local de acampamento para a noite, de modo que ele e o espanhol pudessem encontrá-los novamente,
a equipe de caça partiu na trilha que Ursula havia seguido do tesouro enterrado no dia anterior. Eles não haviam ido longe quando Uvasa descobriu o rastro fresco dos Vaziri. Muitos homens passaram por aqui ontem à noite, disse ele a Esteban, observando o espanhol com curiosidade. Não vi nada deles, respondeu o último. Eles devem ter vindo por aqui depois que eu passei. Eles chegaram quase ao nosso acampamento, então se viraram e foram embora novamente, disse Uvasa. Ouça, Duana, eu carrego um fuzil e você marchará à minha frente. Se estas pegadas foram feitas por seu povo, e o senhor está me conduzindo a uma emboscada, o senhor será o primeiro a morrer. Ouça, Uvasa, disse Esteban. Estamos suficientemente longe do acampamento agora para que eu possa lhe contar tudo. Essas pegadas foram feitas pelos Vaziri de Tarzan dos Macacos, que enterrou ouro para mim a uma jornada de um dia daqui. Eu os enviei para casa e desejo que retorne comigo para transferir o ouro para outro esconderijo. Depois que esses outros tiverem obtido seu marfim e retornado à Inglaterra, o senhor e eu voltaremos para buscar o ouro, e então, o senhor será devidamente recompensado. Quem é o senhor, então? Perguntou Uvasa. Muitas vezes duvidei que o senhor fosse Tarzan dos Macacos. No dia em que deixamos o acampamento fora de Opa, um dos meus homens me disse que o senhor havia sido envenenado pelo seu próprio povo e abandonado no acampamento. Ele disse que viu com seus próprios olhos seu corpo escondido atrás de alguns arbustos, e, no entanto, o senhor estava conosco na marcha daquele dia. Eu pensei que ele havia mentido para mim, mas vi a consternação em seu rosto quando ele a viu, e por isso muitas vezes me perguntei se havia dois Tarzans dos Macacos. Eu não sou o Tarzan dos Macacos, disse Esteban. Foi Tarzan dos Macacos quem foi envenenado em nosso acampamento pelos outros. Mas eles apenas lhe deram algo que o faria dormir por um longo tempo, possivelmente com a esperança de que fosse morto por animais selvagens antes de despertar. Não sabemos se ele ainda vive. Portanto, não tem nada a temer dos Vaziri ou de Tarzan por minha causa, Uvasa, pois desejo manter-me longe deles ainda mais do que você. O homem de preto assentiu. Talvez o senhor diga a verdade, disse ele, mas ainda assim caminhava atrás, com seu fuzil sempre pronto em mãos. Eles seguiram cautelosamente, temendo alcançar os Vaziri, mas, pouco depois de passarem pelo local onde estes haviam acampado, perceberam que haviam tomado outra rota e que não havia mais perigo de entrar em contato com eles. Quando alcançaram um ponto a cerca de 1 milha do local onde o ouro fora enterrado, Esteban disse a Uvasa que seus homens permanecessem ali, enquanto eles seguiam sozinhos para efetuar a transferência dos lingotes. Quanto menos pessoas souberem disso, disse ele ao negro, mais seguros estaremos. O Buana profere palavras de sabedoria, respondeu o astuto negro. Esteban encontrou o local próximo à cachoeira sem dificuldade, e ao questionar Uvasa, descobriu que este conhecia perfeitamente a localização e não teria dificuldade em chegar diretamente a ela novamente a partir da costa. Eles transferiram ouro por uma distância curta, ocultando-o em um matagal denso próximo à margem do rio, sabendo que estaria tão seguro ali quanto se o tivessem transportado por 100 milhas, pois as chances eram extremamente pequenas de que os Vaziri ou qualquer outra pessoa que soubesse de seu esconderijo original imaginasse que alguém se daria ao trabalho de removê-lo por apenas 100 jardas. Quando terminaram, Uvas olhou para o sol. Nunca alcançaremos o acampamento esta noite, disse ele, e teremos que viajar rapidamente para alcançá-los mesmo amanhã. Não esperava, respondeu Esteban, mas não podia dizer isso a eles. Se nunca mais os encontrarmos, ficarei satisfeito. Uvas sorriu, em sua mente astuta. Uma ideia foi concebida. Por que, pensou ele, arriscar a morte em uma batalha com os caçadores de marfim árabes na esperança de garantir algumas presas, quando todo este ouro apenas aguarda o transporte para a costa para ser nosso? Tarzan viu um homem branco, calvo, velho e enrugado, com uma longa barba branca. Tarzan, virando-se, descobriu o homem em pé atrás dele no nível superior da torre leste coberta de era do Palácio de Diamantes. Sua faca saltou da bainha ao toque de seus dedos ágeis, mas, quase simultaneamente, sua mão caiu ao lado do corpo, e ele ficou contemplando o outro, com uma expressão de incredulidade no rosto que apenas refletia uma emoção semelhante registrada na face do estranho. Pois o que Tarzan viu não era um Bolgani, nem um Gomangani, mas um homem branco, calvo, velho e enrugado, com uma longa barba branca. Um homem branco, nu, exceto por ornamentos bárbaros de lantejoulas douradas e diamantes. Meu Deus! Exclamou a estranha aparição. Tarzan observou o outro com um olhar inquisitivo. Aquela única palavra inglesa abriu possibilidades tão tremendas para conjecturas que confundiram a mente do homem macaco. O que você faz? Quem é a senhora? Continuou o velho, mas desta vez no dialeto dos grandes símios. O senhor utilizou uma palavra em inglês há pouco, disse Tarzan. Você fala essa língua? O próprio Tarzan falava em inglês. Ah, meu Deus! Gritei o velho, que eu tenha vivido para ouvir aquela doce língua novamente. E ele também,
agora falava inglês, um inglês hesitante, como alguém que há muito tempo não usava a língua. Quem é o senhor? Ah, perguntou Tarzan. E o que o senhor está fazendo aqui? É a mesma pergunta que lhe fiz, respondeu o velho. Não tenha receio de me responder. Evidentemente, o senhor é inglês e não tem nada a temer de mim. Estou aqui em busca de uma mulher, capturada pelos Bolgani, respondeu Tarzan. O outro assentiu. Sim, ele disse. Eu sei, ela está aqui. Ela está segura? Perguntou Tarzan. Ela não foi prejudicada. Ela estará segura até amanhã ou depois de amanhã, respondeu o velho. Mas quem é o senhor? E como encontrou o caminho até aqui? Vindo do mundo exterior. Eu sou Tarzan dos macacos, respondeu o homem macaco. Eu cheguei a este vale em busca de uma saída do vale de Opar, onde a vida de meu companheiro corria perigo. E o senhor? Sou um homem idoso, respondeu o outro. E estou aqui desde que era menino. Eu era um clandestino no navio que trouxe Stanley para a África após o estabelecimento da estação em Stanley Pool, e entrei no interior com ele. Saí do acampamento para caçar, sozinho, um dia. Perdi-me no caminho, e posteriormente, fui capturado por nativos hostis. Eles me levaram mais para o interior, até sua aldeia, de onde finalmente escapei, mas tão completamente confuso e perdido que não tinha ideia de qual direção tomar para encontrar uma trilha que levasse à costa. Vaguei assim por meses, até que, finalmente, em um dia maldito, encontrei uma entrada para este vale. Não sei por que não me executaram de imediato, mas não o fizeram, e mais tarde descobriram que meu conhecimento poderia ser vantajoso para eles. Desde então, tenho-os auxiliado em suas atividades de extração e mineração, bem como no corte de diamantes. Eu lhes forneci brocas de ferro com pontas endurecidas e brocas com pontas de diamante. Agora, sou praticamente um deles, mas sempre em meu coração residiu a esperança de que algum dia eu pudesse escapar do vale. Uma esperança vã, devo assegurar. Não há saída? Perguntou Tarzan. Há um caminho, mas ele é sempre guardado. Onde está? Perguntou Tarzan. Trata-se da continuação de um dos túneis da mina, atravessando inteiramente a montanha até o vale além. As minas têm sido exploradas pelos ancestrais desta raça por um período de tempo quase incalculável. As montanhas são perfuradas por seus poços e túneis. Atrás do quartzo aurífero encontra-se um enorme depósito de peridotito alterado, que contém diamantes, para cuja busca tornou-se evidentemente necessário estender um dos poços para o lado oposto da montanha, possivelmente para fins de ventilação. Este túnel e a trilha que leva ao Vale de Opar são os únicos meios de acesso ao vale. Desde tempos imemoriais, eles mantiveram o túnel guardado, mais particularmente, imagino, para impedir a fuga de escravos do que para frustrar as incursões de um inimigo, uma vez que acreditam que não há receio desta última emergência. A trilha para Opar não é guardada, pois não temem mais os oparianos e sabem muito bem que nenhum de seus escravos Gomangani ousaria entrar no Vale dos Adoradores do Sol. Pela mesma razão, então, pela qual os escravos não podem escapar, nós também devemos permanecer prisioneiros aqui para sempre. Como o túnel é guardado? Perguntou Tarzan. 2 Bolgani e uma dúzia ou mais de guerreiros Gomangani estão sempre de plantão lá, respondeu o velho. Os Gomangani desejam escapar. Dizem que já tentaram muitas vezes no passado, respondeu o velho, embora nunca desde que vivo aqui, e sempre foram pegos e torturados. E toda a sua raça foi punida e trabalhou mais arduamente por causa dessas tentativas por parte de alguns. São numerosos, os Gomangani. Provavelmente, há 5.000 deles no vale, respondeu o velho. E quantos Bolgani? Perguntou o homem macaco. Entre 1.000 e 1.100, 5 para 1, murmurou Tarzan. E, no entanto, temem tentar escapar. Mas deve lembrar-se, disse o velho, que os Bolgani são a raça dominante, inteligente e as outras estão intelectualmente pouco acima das bestas da floresta. Ainda assim, são homens, lembrou Tarzan. Apenas em figura, respondeu o velho. Eles não podem se unir como os homens fazem. Eles ainda não atingiram o plano comunitário de evolução. É verdade que as famílias residem em uma única aldeia, mas essa ideia, juntamente com suas armas, foi dada a elas pelos Bolgani para que não fossem totalmente exterminadas pelos leões e panteras. Antigamente, soube-me, cada Gomangani, quando atingia idade suficiente para caçar por conta própria, construía uma cabana separada das demais e iniciava sua vida solitária, pois não havia, naquela época, qualquer vestígio de vida familiar. Então, os Bolgani ensinaram-lhes a construir aldeias paliçadas e compeliram homens e mulheres a permanecer nelas e criar seus filhos até a maturidade, após a qual as crianças eram obrigadas a permanecer na aldeia, de modo que agora algumas das comunidades podem reivindicar até 40 ou 50 pessoas. Contudo, a taxa de mortalidade é elevada entre eles, e não conseguem se multiplicar tão rapidamente quanto as pessoas que vivem em condições normais de paz e segurança. As brutalidades dos Bolgani ceifam muitas vidas,
Os carnívoros causam perdas consideráveis. 5. Para um. E ainda permanecem na escravidão que covardes devem ser, disse o homem macaco. Pelo contrário, estão longe de ser covardes, respondeu o velho. Enfrentarão um leão com a maior bravura. Mas por tantas eras eles foram subservientes à vontade dos Bolgani, que isso se tornou um hábito fixo neles, assim como o temor a Deus é inerente a nós. O temor aos Bolgani é inerente às mentes dos Gomangani desde o nascimento. É interessante, disse Tarzan, mas diga-me agora onde está a mulher que procuro. Ela é sua parceira? Perguntou o velho. Não, respondeu Tarzan. Eu disse aos Gomangani que ela era, para que a protegessem. Ela, rainha de Opar, alta sacerdotisa do Deus flamejante. O velho demonstrou sua incredulidade. Impossível, ele exclamou. Não pode ser que a rainha de Opar tenha arriscado sua vida ao vir à casa de seus inimigos hereditários. Ela foi forçada a isso, respondeu Tarzan, sua vida sendo ameaçada por parte de seu povo porque ela havia se recusado a me sacrificar ao Deus deles. Se os Bolgani soubessem disso, haveria grande júbilo, respondeu o velho. Diga-me onde ela está, exigiu Tarzan. Ela me preservou de seu povo, e devo salvá-la de qualquer destino que os Bolgani contemplem para ela. É inútil, disse o velho. Posso lhe dizer onde ela está, mas você não poderá resgatá-la. Posso tentar, respondeu o homem macaco, mas você fracassará e morrerá. Se o que me diz é verdade, que não há absolutamente nenhuma chance de eu escapar do vale, tanto faz morrer, respondeu o homem macaco. Contudo, não concordo com o senhor. O velho deu de ombro. O senhor não conhece os Bolgani, disse ele. Diga-me onde está a mulher, disse Tarzan. Veja, respondeu o velho, indicando a Tarzan que o seguisse para seu apartamento, e aproximando-se de uma janela que dava para o oeste, apontou para uma estranha torre plana que se erguia acima do telhado do edifício principal, perto da extremidade oeste do palácio. Ela provavelmente está em algum lugar no interior daquela torre, disse o velho a Tarzan, mas, no que lhe diz respeito, ela poderia muito bem estar no Polo Norte. Tarzan permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos aguçados absorvendo cada detalhe relevante da perspectiva que se apresentava diante dele. Ele avistou a torre estranha, com topo plano, que lhe pareceu ser acessível a partir do telhado do edifício principal. Ele também avistou galhos das árvores antigas que, por vezes, ultrapassavam o próprio telhado, e, exceto pela luz tênue que emanava de algumas janelas do palácio, não percebeu sinais de vida. Ele se voltou subitamente para o velho. Não o conheço, disse ele, mas acredito que posso confiar em si, pois, afinal, os laços sanguíneos são fortes, e somos os únicos homens de nossa raça neste vale. Poderá obter alguma vantagem ao me trair, mas não consigo acreditar que o fará. Não tema, disse o velho, eu os odeio. Se eu pudesse ajudá-lo, o faria, mas sei que não há esperança de sucesso para qualquer plano que tenha em mente. A mulher nunca será resgatada. O senhor nunca deixará o vale do Palácio dos Diamantes, o senhor nunca deixará o próprio palácio, a menos que os Bolgani o desejem. O homem macaco sorriu. Você está aqui há tanto tempo, disse ele, que está começando a assumir a atitude mental que mantém os Gomangani em escravidão perpétua. Se deseja fugir, venha comigo. Podemos não ter sucesso, mas, ao menos, o senhor terá uma chance melhor se tentar do que se permanecesse para sempre nesta torre. O velho balançou a cabeça. Não, disse ele, é inútil. Se a fuga fosse possível, eu já teria partido daqui há muito tempo. Adeus, então, disse Tarzan, e balançando-se para fora da janela, escalou em direção ao telhado abaixo, ao longo do caule resistente da velha era. O velho o observou por um momento até vê-lo atravessar cuidadosamente o telhado em direção à torre de topo plano, onde esperava encontrar e libertá-la. Então, o velho se virou e desceu rapidamente a escada rústica que subia como uma escada para o centro da torre. Tarzan atravessou o telhado irregular do edifício principal, escalando as laterais de suas elevações mais altas e descendo novamente para seus níveis mais baixos, enquanto cobria uma distância considerável entre a torre leste e aquela estrutura de topo plano e design peculiar na qual ela deveria estar encarcerada. Seu progresso era lento, pois ele se movia com a cautela de uma fera, parando frequentemente em sombras densas para escutar. Quando finalmente alcançou a torre, descobriu que ela possuía diversas aberturas que davam para o telhado, aberturas que eram fechadas apenas com cortinas do pesado tecido de tapeçaria que ele havia visto na torre. Afastando um deles ligeiramente, ele observou o interior de uma câmara ampla, desprovida de mobília, do centro da qual emergia, através de uma abertura circular, o topo de uma escadaria semelhante àquela que ele havia subido na torre leste. Não havia ninguém à vista na câmara, e Tarzan dirigiu-se imediatamente à escadaria. Observando cautelosamente a abertura, Tarzan viu que a escadaria descia por uma grande distância, passando por muitos andares. Não conseguia julgar a distância percorrida,
exceto que parecia provável que tivesse perfurado câmaras subterrâneas sob o palácio. Sons da vida chegavam até ele através do poço, e odores também, mas estes últimos eram em grande parte anulados. No que dizia respeito às impressões olfativas que ofereciam a Tarzan, pelo incenso pesado que permeava todo o palácio. Foi este perfume que provaria a ruína do homem macaco, pois, caso contrário, suas narinas aguçadas teriam detectado o odor de um gomanga ali próximo. O sujeito estava atrás de uma das tapeçarias, em uma abertura na parede da torre. Ele estava deitado em uma posição que lhe permitiu ver Tarzan entrar na câmara, e agora o observava enquanto o homem macaco contemplava o poço da escadaria. Os olhos do negro, a princípio,